Bem-vindos, começa agora um novo episódio do Geração V, o teu programa de comentário político jovem. Comigo tenho os meus paineleiros residentes, Bernardo Faro, Catarina Doré, Gonçalo Sousa e Joana Marques Brás. Olá, meus caros, o vosso auricular está a funcionar bem? Perfeitamente. Até vais ver, diria que sim. Eu estou sem auriculares, não vale o Primeiro-Ministro implicar comigo, portanto, pelo sim, pelo não. Não trouxeste? Não trouxe. Muito bem, vamos avançar. O meu nome é Vasco Galhardo, do Movimento Eu Voto, e porque o tempo é pouco e temos muito para comentar, vamos avançar já para o primeiro tema. Mais uma semana, mais uma voltinha. A novela do orçamento ainda vai a meio e as coisas mudam a cada hora que passa. O documento foi finalmente entregue no Parlamento e continuamos sem saber muito bem como e por quem é que ele será viabilizado. O que sabemos é que os líderes dos três maiores partidos andam numa roda viva em entrevistas televisivas. Luís Montenegro falou para a SIC na terça-feira, Pedro Nuno Santos foi à TVI na quarta e André Ventura esteve ontem, quinta-feira, na CNN, onde fez acusações graves contra o Primeiro-Ministro e confirmou o voto contra do Chega. Estamos a gravar este episódio à sexta-feira e são 13 horas, por isso até à hora de emissão deste programa muita coisa poderá ter mudado, mas vamos falar do que sabemos até agora. Bernardo, começamos por ti. Qual será, na tua opinião, o desfecho desta novela à portuguesa? Olha, Vasco, antes de mais até, começo por agradecer ao Gabriel, que foi aqui uma pessoa que ouviu o nosso último episódio e, através do Instagram, enviou-nos uma coletânea de documentos para a análise do Orçamento de Estado. Portanto, agradecer-lhe. Muito obrigado, Gabriel. Exatamente. Obrigada. Portanto, isto é sempre útil, dado que o nosso tempo de preparação é parco entre as obrigações profissionais e demais deveres da vida. Portanto, obrigado, Gabriel, nesse sentido. Voltando então agora aqui ao tema Orçamento de Estado. Eu já nem sequer caracterizo isto como uma novela. Eu diria mais que estamos perante um Big Brother, à qual a comunidade civil vai assistindo. Trocam-se bolas para um lado e para o outro, portanto vimos de uma semana em que o Chega era completamente irrevogável, era incapaz de aprovar um orçamento. Afinal passou a ser possível que o Chega viesse a viabilizar o orçamento, afinal até já não é possível novamente. Portanto eu não sei aqui aonde é que o Chega se vai posicionar. Mesmo o Pedro Nuno Santos através do PS, eu acho que neste momento as coisas também não estão fáceis para o lado do PS. O Orçamento de Estado, eu também quero fazer aqui esta análise de duas dimensões. Portanto, temos esta dimensão mais política, não é? Este jogo político, onde eu acho que o Luís Montenegro, eu aqui há bocado em off estava a comentar, portanto, nós estamos perante um governo de gestão. E aquilo que eu quero dizer é, parece que o Luís Montenegro está só aqui a fazer o jogo do gato e do rato, muito inteligentemente, naquilo que ao jogo político diz respeito, que é bloqueio ao Chega, depois dá ali um Orçamento de Estado muito próximo do Orçamento de Estado anterior do PS, dá-lhes ali alguma coisa para negociar e depois vai buscar o Chega novamente, e portanto anda aqui neste jogo do gato e do rato e a ver quem é que vai ser o primeiro que ou se coloca numa posição de ter que viabilizar o orçamento, ou então ao contrário se vai colocar numa posição que pode ser fatal em termos de uma derrocada eleitoral. Posto isto, então, e olhando depois também àquilo que é a matéria do Orçamento de Estado, aquilo que eu saio deste exercício do Orçamento de Estado muito desiludido. Portanto, eu sou uma pessoa de centro-direita. E não gostaste, então? Não gosto. Acho que a ambição é muito parca. Eu estou na página 76 do documento do Orçamento de Estado, portanto são quase 470 páginas, e primeiro é deprimente ver aquilo que estas 80 primeiras páginas nos oferecem. Portanto, é deprimente ver o estado atual da economia, o estado atual da administração pública, aquilo que são os nossos serviços públicos, o nosso Estado. É deprimente ver aquilo que é um crescimento parco, é deprimente ver como Portugal tem caído galopantemente quando comparado com os seus pares em termos de matéria de produtividade, e depois também eu diria que é muito pouco ambicioso aquilo que é a resposta deste Orçamento de Estado. Uma vez mais, eu não vejo qual é o sentido estratégico para um desenho económico do nosso país. Vejo aqui sem dúvida ganhos de curto prazo naquilo que a matéria de IRS jovem diz respeito, naquilo que ao reforço de uma porta 65 diz respeito. Vemos aqui alguma matéria em sede de IRC também, mas que mesmo essa muito parca, muito a miúde, parece que com medo de virarem esta página ao socialismo. E depois também deixar aqui uma nota, que é uma nota muito crítica, que é aquilo que é a execução dos vários planos de apoio europeu que dizem respeito, como o PT 2020 e agora o 2030 e também o PRR. É também dramático ver como está espelhado hoje no nosso documento do Orçamento de Estado a nossa incapacidade enquanto administração interna de conseguir simplesmente recorrer a estas verbas. Inclusive o Governo vem dizer neste documento que até junho estávamos na possibilidade ou na iminência já nem sequer receber algumas destas verbas e que por isso é que assim que tomaram posse essa foi o grande sentido estratégico, foi nós candidatarmos estes fundos. E portanto eu acho que este Orçamento de Estado é primeiro muito pequenino, depois traz aqui este jogo político que eu não sei se entendo o que é aqui o pretendido do Luís Montenegro. Por um lado eu não vejo
vejo aqui qualquer estratégia de governação. Por outro, parece que estamos a gerir Portugal um bocado como se fosse uma mercearia, e depois mantemos-nos aqui nesta visão de que vamos lá ver como é que eu faço isto ser viabilizado sem ter que me comprometer de um modo muito ideológico, ou seja como for. Portanto, a ver vamos então se este Orçamento de Estado passa, se não passa. Mas nota negativa? Eu dou nota negativa a este atual estado político em que nós estamos, de uma discussão muito fraca, seja em matéria, seja no conteúdo, seja na forma. Acho que chega desta novela, como dizias há bocado e bem, e é tempo também de reforçarmos o Orçamento de Estado com aquilo que eu acreditava que podia ser o princípio do virar da página ao socialismo. E, portanto, remato só dizer que André Ventura, na entrevista, se é mentira, se não é mentira, se houve ou não uma proposta feita por parte de Luís Montenegro ou não, aquilo que me pareceu, pelo menos, é um miúdo muito descontente. Ele criou chocolate e ninguém lhe dá. E portanto é isto que eu noto, pelo menos, da entrevista dele. Mas pronto, tenho a certeza muito que bem. Aqui os restantes paineleiros se vão conversar sobre o tema. Obrigado, Bernardo. Catarina, já leste as 400 páginas do Orçamento? Não, eu acho que o Bernardo deve ser o único português que não é deputado e que leu efetivamente mesmo dentro dos deputados. Mesmo dentro dos deputados, mas aí já não quero meter. Sim. Mas agora, pegando aqui também no tema do Ventura, eu lamento, mas eu não confio na palavra do imperador das mentiras e das fake news. Porque a estratégia do Ventura nestes temas é sempre muito simples. E funciona, de facto, para o seu público. Ele tem essa virtude. Mas baseia-se nisto. Se ele se sente minimamente ameaçado, fragilizado, está a perder popularidade, que efetivamente estava, arranja uma forma de dizer assim alguma coisa bombástica para voltar a centrar todas as notícias sobre si mesmo. Exato. E estamos todos a falar sobre ele, não é? E estamos todos a falar sobre ele, que é exatamente o que ele queria. Recebeu uma resposta do primeiro-ministro, portanto, ele conseguiu exatamente o que ele queria. Os canais televisivos de bom grado lhe dão estes palcos, dão muitas audiências e, portanto, isto é a estratégia dele, é muito simples, mas eu desvalorizo completamente. Aliás, eu nem sequer vi a entrevista até ao fim. Mas pronto, agora quanto à proposta do orçamento, já foi entregue, já não há muitas especulações a fazer. Vou tentar no fim de semana pôr-me a par do Bernardo nas 70 e tal páginas que já leu. Mas eu acho que agora a escolha mais difícil está do lado do Pedro Nuno Santos, porque eu acredito que internamente o PS esteja muito dividido, porque a decisão que vão tomar quanto ao orçamento agora vai moldar muito a estratégia política do PS nos próximos anos, se este governo durar. Sim. E é este propósito. Inclusive, deixa-me só complementar aqui ao que a Catarina está a dizer, que é aquilo que eu acho que Montenegro está a fazer nesta apresentação com este Orçamento de Estado, é estar a fazer cheque ao atual presente e imediato futuro do PS. Ou seja, o PS fica sem uma estratégia clara, não sabe agora para onde ir e não tem necessariamente segundas ou terceiras linhas que possam agora vir a suceder na narrativa construída por Pedro Nuno Santos. Portanto, eu acho que este é um espaço muito interessante agora de ver como é que o PS sai daqui. Exatamente, e vai ser muito difícil para Pedro Nuno Santos. Aliás, já se começa a notar alguma vontade de sucessão ali dentro, mas não vou comentar. E pronto, mas só para dar aqui uma última nota, que para mim, e eu já disse isto aqui, volto a dizer, para mim é uma aberração o país ir para eleições outra vez. E isto foi uma ficção política que foi criada nos últimos tempos, de que se o orçamento não passa, vai-se abaixo, manda-se o governo abaixo, quando a lei prevê exatamente uma solução para essa situação. Portanto, para mim, o país não pode ir mais a eleições agora, não há esse dever político nem jurídico e, portanto, se o orçamento for chumbado, é do décimos. Para mim isto é óbvio. Nós não podemos ir a mais um orçamento do PS. Exatamente. Muito bem, Gonçalo, quero ouvir tudo o que tens a dizer. Bom, relativamente ao orçamento, eu já me tinha pronunciado a semana passada. Muitas das coisas que estão no orçamento, eu não li as 80 e tal páginas que o Bernardo já leu, não tive tempo ainda, mas li algumas coisas por alto, tem sim em diagonal, e há muita coisa que já era expectável. Não acho que seja uma grande diferença relativamente aos orçamentos de Fernando Medina, António Costa, etc. Exemplo disso é a redução de 1% de IRC. Qual é que é a empresa que vai pensar, bom, a gente não investia em Portugal, que tinha o IRC mais elevado da Europa, mas agora que eles diminuíram 1%, agora é que eu vou mandar para lá o meu capital fixo e circulante. Bom, vai ser uma diferença brutal. Portanto, não há muito a dizer, eu acho que é a manutenção daquilo que já existia em Portugal, de um ponto de vista orçamental. Concordo com o Bernardo quando ele diz que é pouquíssimo ambicioso, o país precisa de uma reforma fiscal e em termos de visão quase civilizacional para o país, não apenas isso, é irmos um pouco mais além, porque assim estamos a estagnar na mediocridade e Portugal precisa efetivamente de uma mudança no approach que tem às políticas públicas e à forma como vê o Estado. Mas que alternativa tinha Luís Montenegro se nenhum dos partidos aceitava? Só aqui com algumas estatísticas. A despesa pública vai aumentar. O Estado português neste momento é o maior empregador deste país, tem quase 1 milhão de funcionários, 800 mil ou 900 mil funcionários públicos. Além do mais, a despesa total vai aumentar.
Neste momento, a atividade financeira do Estado representa cerca de 50% do PIB português. Ou seja, como é que nós podemos criar inovação tecnológica, permitir que haja mais incentivo aos privados para subsequentemente conseguirem criar economias de escala, quando o Estado representa quase metade do produto interno bruto do país? É um problema gravíssimo. Portanto, nós estamos estagnados e a incentivar essa mesma estagnação. E é um problema grave. Quanto à questão do Ventura e da entrevista bombástica de ontem. Achei aquilo muito triste. Também não gostei do Luís Montenegro a responder logo a seguir. Eu achava que ele não ia responder, o Luís Montenegro. Ou se respondesse, não ia ser de forma intempestiva. Não gostei do André Ventura dizer aquilo porque acho que são conversas privadas. São conversas privadas. Em conversas privadas saem-se muitas ideias. Em brainstorm, acho que não fica bem. Ao mesmo tempo, também não gostei do Luís Montenegro reagir imediatamente a seguir por duas razões. Primeiro, não é o estilo dele. Ele normalmente ou ignora ou quando responde é muito mais tranquilo, não é? É muito mais... E manda indiretas. Sem caps lock, exatamente. Boa, Catarina, sim. Eu não estive lá na conversa, nem ninguém esteve. Compreendo que quem gosta do Ventura vai dizer que o Ventura tem razão, quem não gosta do Ventura vai dizer que o Ventura não tem razão. Eu não estive lá, não sei qual é que os dois têm razão. É muito interessante porque é uma situação de a palavra de um contra o outro. Exatamente. Não há provas. Não há provas. Claro. Não é? E portanto, Ventura sabia disso. Daí a acusação ser gravíssima e o André Ventura sabia disso. Em todo o caso, há um problema com a questão do André Ventura em si. E eu acho que é aí que ele peca. Não é o Chega viabilizar ou ficar contra o orçamento. É as trocas e as fintas de posição que o Chega e o Ventura teve. Porque eu acredito mesmo, até para o eleitorado que é do Chega, eu acho que se o Ventura e o Chega comunicassem bem, que às vezes... Eu acho que o maior problema do Chega nem é político, é comunicacional. Se comunicassem bem e dissessem tintim por tintim, explicassem efetivamente porque é que era importante viabilizar, o eleitorado aceitava, porque era só um ano, era o que fosse. E normalmente o que o Ventura quer, o eleitorado vai atrás. Mas o problema do Chega e do Ventura foi que houve muita troca de posição. Começou-se com, e vamos só aqui, um circuito de acontecimentos. Começou com, ou eu estou no governo, ou eu mando isto abaixo. Depois foi, não estou no governo, está bem. Então, voto contra irrevogavelmente. Depois foi uma coisa fantástica que a nível léxico do português que eu ainda não vi, que é o irrevogável se. Que é uma coisa que é gira, não é? Porque irrevogável não permite-se isso. E eu até pensei, se calhar sou eu que estou errado, então até fiz um exercício engraçado, que foi perguntar ao ChatGPT, não é? Que às vezes a malta não percebe. E eu perguntei, se eu disser que algo é irrevogável, se alguma coisa acontecer em troca, isso não faz sentido, pois não. O que é que ele respondeu? E ele responde-me, você está certo. Surpreendente. Pois o termo irrevogável implica que algo não pode ser alterado ou anulado. Pois, claro. Portanto, além disto, ou seja, depois do ou estou no governo, ou então voto contra, depois do irrevogável se, depois do referendo da imigração e depois, agora, da possível viabilização, são 4 posições, não é? 4, 5 posições à volta disso, as pessoas ficam confusas e isso prejudica imenso a imagem mediática de um político, seja ele qual for. Achas que isto ontem então foi um ato de desespero de André Ventura? Pode ter sido. Aquilo até pode ser verdade ou não, eu não tenho forma como o dizer, mas da forma como isto foi construído, há pessoas que vão pensar que isso pode ser efetivamente um ato de desespero. Isso sem sombra de dúvidas. Portanto, se calhar, eu olho para isto... Ontem ele efetivamente confirmou que ia votar contra, pelo menos depois disso. É isso, vamos ver, não é? Sim, Nunca depois, se sabe. é assim, eu pessoalmente acho que depois daquela entrevista... Sim, não não tem há outra como, hipótese, é verdade. digo eu. Sim. Mas nas 48 horas antes da entrevista, a posição que eu acho que o Chega ia tomar era a de chumbo viabilizar. Que era assim uma mistura gira, que o Aguiar Branco perguntava quem vota contra? O Ventura levantava-se. Quem vota a favor? O Ventura levantava-se também. Portanto, era uma coisa assim um bocado estranha. Eu acho que isso é que é o mais prejudicial. De um ponto de vista geral, o foco importante aqui não é a questão do André Ventura com o Luís Montenegro, é a falta de ambição do país em construir, a nível orçamental, fiscal, de política pública, algo que efetivamente diminua o peso do Estado na economia e consiga catapultar a iniciativa privada para um nível que não está a atingir neste momento. E que depois até consiga melhorar a eficácia do Estado enquanto redistribuidor de rendimento em Portugal, que é coisa que não acontece. Ou seja, nem o público funciona bem, nem o privado, que é um problema grave. E depois focamos aqui nesta questão de big brotherização da política portuguesa, que para mim é um problema gravíssimo. Bernardo, antes de passarmos à Joana. Isso, deixa-me só dar aqui uma nota. Há só uma nota que eu efetivamente gosto de ver no Orçamento de Estado, agora fico de ver como é que isto vai ou não acontecer. É o design. Não é o design, lamento informar, mas é que, efetivamente, se há coisa que todos nós acho que podemos notar em Portugal que aconteceu nos últimos, diria, 6 a 10 anos, foi uma contínua deterioração do nosso aparelho do Estado, desde o Sistema Nacional de Saúde, à Justiça, à Educação e assim sucessivamente. E, efetivamente, agora este Governo traz para a matéria do Orçamento de Estado um reforço naquilo que é a requalificação, repensar as carreiras, as progressões, etc.
pedras. Se isto depois efetivamente se vai efetivar ou não faço ideia. Agora, também já estou como o Gonçalo dizia bem, que é num atual governo, num Estado que já ocupa cerca de quase 1 milhão de portugueses, a quem lhes paga as contas e que tem um peso na nossa economia brutal, quer dizer, Portugal já não é economia, é Estado, e portanto está na hora de nós liberalizarmos isto de algum modo e rapidamente. E deixa-me só dar aqui só aqui para concluir. Muito rápido, Gonçalo. Porque se fala aqui de eleições, etc., eu compreendo, temos que executar PRR, etc., mas eu passei governado, e o Rui Rocha até disse isso muito bem, creio que foi o único, e portanto aí esteve bem, mas para ter um mau orçamento e continuarmos assim, eu pessoalmente preferiria eleições. Eu não sei se vou ter tempo para conseguir rebater todas as questões meio de campanha económica que temos aqui nesta mesa, mas também não é esse o meu papel aqui, porque acho que nesta fase devemos focar-nos no jogo político que está aqui. Como é óbvio que acho que o Estado tem aqui um papel muito mais fundamental do que só a política, não se esgota, do que só a economia, não se esgota na economia, mas em relação a esta questão da novela do Orçamento de Estado, não nos podemos esquecer que ontem André Ventura disse na entrevista que na especialidade votaria a favor de reverter a medida do IRC ao lado do governo. Verdade. Portanto, estamos aqui. Este é um jogo de narrativas, como já temos ainda a falar há 2 semanas, e neste momento Pedro Nuno Santos tem uma narrativa difícil de descalçar. Portanto, este próximo mês até ao final do mês vai ser sobre isto e vai ser uma luta mediática. O que tem alguma graça que a questão aqui seja a narrativa mediática quando Luís Montenegro está a aproximar-se dos mídias da maneira como está e a intervir nos mídias da maneira como está. Mas pronto, deixa-se no ar e na segunda parte logo falamos melhor sobre este assunto. Portanto, isto vai ser só mediático. Vai ser só o Orçamento de Estado vai fazer, e são a vida das pessoas, e vai ser tudo visto como narrativas mediáticas. Eu queria dar aqui uma nota sobre, e agradecer aos nossos ouvintes que têm estado a mandar-nos mensagens e feedback positivo e até sugestões de temas, e quero mesmo agradecer. E tivemos um ouvinte que levantou uma questão sobre a autorização da Câmara Municipal por parte, em relação a manifestações, e que não é necessária uma autorização. E é verdade. Falámos da semana passada. Sim. Exatamente, falámos por causa da manifestação do Chega contra a migração. E isto é verdade, ou seja, nós temos uma lei que foi aprovada em 74, portanto já foi alterada por uma lei orgânica, mas continua em vigor, que fala do direito ao exercício, do livre direito do exercício das pessoas se reunirem e se manifestarem pacificamente em lugares públicos, etc. Agora, esta liberdade de manifestação e de reunião só entra no escopo desta norma se não tiver um fim contrário à lei, à moral, aos direitos das pessoas singulares ou coletivas e à ordem e à tranquilidade públicas. Ou seja, as pessoas têm sim o direito de se manifestar e de se reunir em locais públicos se essa manifestação, essa reunião não tiver um fim contrário à lei. E é neste âmbito que se constrói este direito da liberdade de manifestação e de reunião. E eu estou a trazer este tema porque acho que é mesmo importante nós esclarecermos isto, porque isto já foi levantado noutras alturas a propósito de manifestações do Chega. Não vale tudo. Não é dizer eu tenho o direito de me manifestar e ponto final. E agora dando aqui um exemplo completamente estapafúrdio, eu não posso ir para a Avenida da Liberdade manifestar-me a favor da morte de bebés. E toda a gente acha que isto é completamente absurdo e que eu devo ser impedida, não é? Pronto. Esta é a mesma lógica. Portanto, a manifestação que o Chega fez pode cair, e cai, se nós a analisarmos a posteriori, no crime 240, que é o incitamento à violência e ao ódio do Código Penal. Ou seja, é um fim contrário à lei. Para além daquilo tudo que foi dito na manifestação, que cabe no incitamento ao ódio e à violência, temos ainda a presença de membros do Grupo 1153, que é um grupo ultranacionalista e neonazi. Membros esses que foram auxiliados pela organização da manifestação para lá estarem presentes. Portanto, para fechar, Joana, volto a dizer, e como disse no programa passado, eu quero acreditar que Carlos Moedas teve uma informação sobre aquela manifestação e teve um aviso e por isso não meteu o bedelho, passa a expressão, assim, mais corriqueira, estamos num comentário jovem. Caso contrário, Carlos Moedas teria sim o dever de ou fazer uma advertência, ou seja, qualquer coisa que fosse. Aliás, porque esta mesma lei diz que as autoridades competentes devem impedir as reuniões cujo objeto ou fim contraria o disposto no número 1, portanto, que seja uma missão com um fim contrário à lei. Portanto, não está tudo a valer. A autorização, neste caso, é uma autorização tácita, nem que aspecto. E agora, terminando. Se eu tiver um filho hipotético, não tenho filho, se o meu filho me disser assim, mãe, vou comer um chocolate à hora de jantar, e se eu, em vez de lhe dizer, olha, não podes comer chocolate, não é proibir, é se eu não lhe fizer uma advertência, se eu não tiver de vigia, nada, se eu simplesmente sair da sala e ele comer o chocolate, o que é que eu fiz? Autorizei-o a comer o chocolate ou não autorizei a comer o chocolate? Eu não disse nada. Portanto, Carlos Moedas tinha aqui o dever de olhar
para o aviso que recebeu e perceber, isto é uma manifestação ao abrigo do direito de livre manifestação e reunião, ou eu devo intervir, autorizando afirmando as autoridades competentes para interromperem a manifestação se ela violar a lei, alguma coisa, não é? O Carlos Moedas não fez nada, a sua inatividade deixou que isto acontecesse, e é isto que tende a acontecer consecutivamente em manifestações relativamente ao Chega. Muito bem. Não vale tudo. E como já é habitual, vou pedir à Joana, ao Gonçalo, à Catarina e ao Bernardo para fazerem a sua recomendação da semana. Bernardo, o que é que vais recomendar aos nossos ouvintes? Olha, eu vou recomendar aos nossos ouvintes uma excelente medicação para o sono, para aqueles que têm tido ansiedade e ou problemas de insónia, que é a leitura do Orçamento de Estado para 25. Entre o facto de que aquilo há de ter sido escrito por um qualquer heterónimo por descobrir de Fernando Pessoa, é um poema com palavras que caracterizam bem o estado deprimente do nosso atual Estado português e ou da nossa economia portuguesa. Então é para ir dormir triste. É para dormir, não necessariamente triste. Eu acho que algumas pessoas se sentem bem na melancolia e num estado depressivo. Mas pronto, talvez um copo de whisky traga a felicidade no momento. Muito bem, obrigado. Catarina? Eu vou recomendar um espetáculo, não é bem de comédia, mas do Fábio Porchat da Porta dos Fundos. Não sei se conhecem. Eu fui este fim de semana, chama-se Histórias do Porchat, e é um espetáculo onde ele fala sobre as suas viagens, mas de uma forma em que basicamente passamos o espetáculo todo a rir. Bom. É muito bom, e ele ainda vai passar por Beja, Porto, Funchal, Vila Real, Coimbra e Braga. Portanto, há muitas oportunidades de o ver agora nesta tour deste ano. Muito bem, obrigado. Catarina. Gonçalo? Eu não querias fazer primeiro que a Joana, eu queria fazer. Pode ser, bora, Joana. Sim, então a minha recomendação é que e ontem, dia 10 de outubro, foi o Dia Mundial da Saúde Mental, e a minha recomendação é que quem sofrer de algum problema mental ou sentir algum sintoma que sente que é estranho, que é diferente, que retira a qualidade de vida, é que peçam ajuda. Portugal tem cerca de 1/5 da população a sofrer com doenças mentais, e nós somos um dos países mais altos da Europa com estes registros, e por isso peçam ajuda. E eu sei que é muito difícil porque não temos meios para psicólogos e psiquiatras no SNS suficientes para toda a gente, mas peçam ajuda a alguém em quem confiam, juntem-se a pessoas que já estão, ou que vocês consideram que têm um equilíbrio emocional porreiro, para vos conseguirem ajudar a encontrar a ajuda que precisam, porque a vida pode mesmo ser melhor. Muito importante, obrigado, Joana. Gonçalo? Daí eu queria dizer que queria que a Joana fizesse a introdução primeiro, porque até foi ela a falar disto que me lembrou da minha recomendação, porque ontem foi o Dia da Saúde Mental. E eu vou recomendar um livro que é de uma personagem polémica, odiado por milhares, amado por milhões, Jordan Peterson, 12 Rules for Life. Ele é um personagem que enredou um pouco pelo mundo político, mas onde eu acho que ele é melhor não é na questão política, é na questão, porque ele é psicólogo clínico. Sim. E ele, nesse livro do 12 Rules for Life, dá uma abordagem do autoconhecimento para a vida, quase logoterapêutica à imagem de Viktor Frankl, muito interessante para nós conseguirmos superar determinados problemas intrínsecos que muita gente combate normalmente nos dias de hoje. Portanto, em conexão com essa questão da saúde mental, um grande livro, foi best-seller, se não estou em erro, 12 Rules for Life, de Jordan Peterson. Obrigado a todos. Como a vida não é só orçamento e felizmente acontecem outras coisas durante a semana, os meus paineleiros trazem hoje para a mesa um tema cada um. Quem quer começar? Eu ia dizer que estavas com cara para começar. Bora, Catarina. Pronto, então vou ser mais uma crítica a Luís Montenegro. Pronto. Ele tem que habituar-se. Eu sei que ele não consegue gerir as críticas públicas, e nota-se o que aconteceu esta semana, mas ele tem que saber que o cargo público também traz isso. Ele vai mandar-vos tirar os fones. Não, mas eu também já elogiei. Está a superar o comentário, Catarina. O quê? Alguém está a superar o comentário. Exatamente. Disseram para dizer mal dele. Não, mas eu também já o elogiei. Não se esqueçam disso. É verdade. Mas pronto, eu de facto não compreendo de forma alguma as afirmações que Montenegro fez sobre os jornalistas, porque mesmo de um ponto de vista mais cínico, mais utilitarista, de pensarmos que ele podia ter algum ganho político em fazer estas afirmações, mas só comprou uma guerra, eu acho. Exatamente, foi isso que ele fez. Se ele ataca o jornalismo que molda a opinião pública, que é uma classe que se protege muito, e bem, porque é uma classe que infelizmente tem condições muito precárias, é uma péssima estratégia política. Portanto, mesmo que ele agora, não sei se vocês viram, ele veio tentar retratar-se com um artigo e veio dizer que havia um contexto para aquilo que ele queria dizer, que eu até acredito que possa haver, mas ele prestou-se a uma guerra que ele não quer nem precisa de travar. E entrar em guerra com os jornalistas, não sei, é talvez a pior estratégia política que se pode fazer. Portanto, eu não consigo compreender o que é que ele queria obter com aquilo.
E depois, por outro lado, também, já agora, eu não critico só Montenegro, para mim, sinceramente, também foi constrangedor ver algumas reações de alguns jornalistas, porque já agora, enfim, também é preciso dizer que há algum problema hoje em dia em distinguir o dever de informar e opinar. E isso é de facto um problema que tem surgido no meio do jornalismo, até porque o jornalismo diferenciou-se muito com o mundo das redes sociais e tudo mais. Portanto, agora, eu não gostei de ver alguns jornalistas a fazerem afirmações heroicas para terem o seu momento de glória nas redes sociais, porque acho que não era esse o papel deles. Portanto, também não gostei da reação. Mas agora, claro que quem começou este problema foi Montenegro, não o devia ter feito e foi mau para ele, sobretudo para ele. Acho que os jornalistas quiseram esclarecer só também a função do auricular, não é? Que acho que foi muito, sim, para quem não sabe. Se bem que eu acho que ninguém pôs isso em causa, não é? Eu acho que a afirmação do Montenegro foi ridícula, porque não é bem ridícula, mas não fez sentido. Mas eu acho que não era assim tão literal, não era a dizer que o auricular servia para isso. Mas pareceu literal, pareceu. Mas eu queria, posso claro. Entrar aqui nesta discussão, que era isso também que eu queria falar. É que nós estamos só a focar-nos no auricular, mas Luís Montenegro também criticou os blocos de notas com perguntas. Ou seja, Luís Montenegro diz que vejo aqui jornalistas com blocos de nota ou com telemóveis com perguntas apontadas. Isto demonstra uma profunda ignorância da parte do Primeiro-Ministro no trabalho de um jornalista, porque o jornalista não está ali numa luta de discurso para ver quem é que consegue discutir mais e melhor e mais rápido. Não é esse o papel do jornalista, não é um político. Portanto, o jornalista, ainda para mais neste meio onde nós vivemos com muitas redes sociais e onde a informação prolifera com muita rapidez, informação que nem sempre é verdadeira, o jornalista tem aqui um papel ainda mais importante, que é o de filtrar os factos e aquilo que é importante e verdadeiro. Portanto, sim, é um bom jornalista aquele que se prepara e que traz as perguntas escritas ou informação e que tem um auricular em que está em constante contacto com a Regi. São indicações que eles recebem, não é? Indicações e pode mesmo... Ontem, quando André Ventura diz aquilo e diz que o Primeiro-Ministro mentiu, eu acho que é um bom jornalismo, o jornalista que consegue estar em contacto com a Regi, que possa, naquele momento, confrontar com os factos e conseguir preparar... É porque o jornalista não está ali à luta com o político, não é uma luta política, não é um debate, é um contraditório. Portanto, sim, acho que faz sentido auricular. Acho que Luís Montenegro teve muito, muito mal. Já acabaste, Catarina? Sim, não, é isto. Eu própria vi, eu tenho alguns amigos que são jornalistas a criticarem a forma como se respondeu, mas claro que quem está mal... Quem começou isto tudo está mal primeiro e pior é Montenegro. Exato. Não, e eu acho que Montenegro, sobretudo, tem que há bocado disse isto, que é irónico, claro que eu não quero trazer aqui uma teoria de como é que desiste da constipação, não era, Gonçalo? Eu não quero trazer teorias da constipação, mas quer dizer, nós vamos ter até ao final do mês o orçamento que vai ser uma luta mediática e Luís Montenegro, no dia... Na pior altura, é verdade. É um tiro no pé. Naquele dia ele fez, naquele dia ele vai dizer, é que não é bem um tiro no pé, porque Luís Montenegro... A gozarem com ele indiretamente, não é? Viram? É que ele faz isso, diz aquilo em relação aos jornalistas, mas ao mesmo tempo corta a publicidade na RTP, ok? Corta a publicidade na RTP e depois à noite vai ter uma entrevista no seu gabinete com uma jornalista que se intitula de jornalista e eu não quero estar aqui, ou seja, não estou a dizer nenhum tipo de comentário à competência de Maria João Avilés, que eu acho que tem muita atenção. Acho que aquela entrevista foi realmente muito tendenciosa para o PSD, portanto aquilo foi pareceu muito encomendado, não é? Pareceu muitas perguntas certas para ele responder e para a campanha dele, mas não estou aqui a dizer nenhum tipo de comentário à competência ou incompetência da jornalista. Agora, ela não tem carteira profissional. E isso não é permitido em Portugal. Portanto, é grave que o Primeiro-Ministro, ou seja, mostra incompetência quando demonstra que não sabe qual é o trabalho do jornalista. Depois é entrevistado por uma jornalista que se intitula como jornalista, mas que não o é oficialmente. Eu não concordo com a forma como a profissão de jornalismo está regulada a nível da carteira, mas é o que está. E aquela pessoa não está inscrita na carteira profissional. E o Primeiro-Ministro anda a viajar por isto tudo como se nada fosse. E depois corta a publicidade na RTP, ou quer cortar a publicidade na RTP. Na entrevista com Maria João Avilés, Luís Montenegro disse o seguinte: a política cultural é essencial para nós. Motivar a capacidade criativa das pessoas, o conhecimento, o gosto por ir além daquilo que os outros já fizeram antes de nós. Fica muito bem dizer isto numa entrevista a Maria João Avilés quando ela lhe fez uma pergunta para ele responder exatamente isto. Agora, aquilo que o Montenegro não diz é que a RTP é o único meio de comunicação que realmente estimula a criação audiovisual dos jovens criadores. Portanto, a RTP neste momento é a única casa que realmente financia projetos de jovens, com o RTP Lab, com o RTP Palco. Portanto, nós temos uma série de concursos que são financiados
É verdade. Pela RTP. E neste momento, ao retirar a publicidade da RTP, Luís Montenegro está a querer de uma de duas coisas. Ou privatizar a RTP, não se esqueçam que temos um artigo constitucional que diz que o Estado tem que assegurar a comunicação através de um canal de televisão e rádio. Eu não sei bem como é que ela vai fazer isso a nível constitucional, mas tudo bem. Ou então está a querer estrangular a RTP para que, sim, nós temos um canal público, ninguém o vê porque não é interessante, porque entretanto não tem fundos. Mas nós temos um canal público só para picar o ponto. Isto é desvirtuar a lei constitucional, que é grave. Portanto, para terminar, Joana? Acho que Luís Montenegro deu um grande tiro no pé e acho que é gravíssimo se nós deixarmos que o dinheiro da publicidade da RTP seja retirado. Mas acho que quem vai beneficiar com isto são os privados. E novamente digo, até ao final do mês, a luta pelo Orçamento de Estado é mediática. E Luís Montenegro colocou-se ao lado de alguns grupos de mídia. Gonçalo. Sem querer ter teorias da conspiração. Como é óbvio, e acho que os mídias não vão, acho que os grupos mediáticos, quero acreditar eu, porque dos que conheço, não vão sucumbir-se a isto. Mas o Luís Montenegro está a fazer este movimento. O que o Luís Montenegro disse sobre os jornalistas foi interessante. Porque ele critica a questão do auricular, e isso aí é ridículo. Porque, enfim, eu próprio estudei comunicação também. Embora tenha depois ido para outras áreas, a nível mestrado e etc. Mas eu estudei comunicação. E nós, nas cadeiras mais práticas, temos que aprender mesmo a falar ao auricular. Ou seja, é fazer trabalho de campo em reportagem. Sim. E, portanto, enfim, não faz sentido. Compreendo, no entanto, a questão dos telemóveis. Porque às vezes eu vejo peças de reportagem em que é perfeitamente normal, até nos ensinam a termos um papel aqui, até com a tática do quadrado, não é? Mais ou menos, com as 4 palavras. Sim, é perfeitamente normal. Mas às vezes esticam-se. E eu já presenciei isso, e até com pessoas que eu conheço e etc. no meio, em que estão a falar com as pessoas. Okay. Não há preparação absolutamente nenhuma. Ou seja, olhar assim de repente e não sei o que, etc. Mas estar constantemente a olhar para o telemóvel sem olhar para a cara da pessoa com que estamos. Ser só notas, não é? Só notas, ou seja, isso qualquer pessoa faz, não é? Portanto, aí demonstra uma falta de preparação. Eu não sei o que é que aconteceu nesse dia para o Luís Montenegro ficar tão revoltado com quem tinha os telemóveis, realmente. Mas eu já vi isso a acontecer e aí dou-lhe de barato. É porque não gosta de ser apertado. Ele não gosta de ser apertado em direto. Sim, essa não é a questão. Mas a questão não é essa. Eu acho que ele seria mais bem apertado em direto se não tivesse alguém a olhar para o telemóvel a fazer-lhe perguntas. Se fosse olhos nos olhos, ele sentia-se mais intimidado até. Mas as pessoas são informadas na hora. É como se ele estivesse a ser sim, mas pelo auricular, não seria pelo telemóvel. Mas pronto, enfim. Quanto à questão dos meios, eu também, por acaso, curiosamente, eu não sou a favor da RTP estar nacionalizada, como sabem, não é surpresa para ninguém. Mas eu acho que no regime atual em Portugal não faz sentido descapitalizar a RTP. Porque não só, do ponto de vista geral, não faz sentido, porque se temos que, são 20 milhões de euros, não é? Mais ou menos. Sim. Esses 20 milhões terão que ser resgatados a algum lado. Portanto, indiretamente, o que o Luís Montenegro está a fazer, e eu ando a concordar demasiado com a Joana, e a Joana comigo, nós aprovávamos o orçamento mais fácil do que o Montenegro e o Pedro. Nós um dia ainda vamos fazer uma dessas. Um partido. Mas, ou seja, das duas uma, ou isto é um incentivo indireto à futura privatização, no meu caso sim, mas ao menos que fosse honesto e não fizesse jogadas de bastidores, como esta, ou então isto é uma clara tentativa, enfim, de usurpar ainda mais a dependência que os meios de comunicação podem ter relativamente ao Estado. Porque agora, se o Estado é o único financiador do canal público, é muito mais fácil haver a usurpação do poder político perante esse mesmo canal público. E isso, em termos da independência dos meios de comunicação social, é grave. Eu vou dar aqui um exemplo. O Sr. Primeiro-Ministro faz a primeira entrevista que faz depois de ser eleito, faz na SIC, que pertence ao Grupo Empresa, que pertence ao Francisco Pinto Balsemão, que é o militante número 1 do partido dele. Não é? Se bem que ia tínhamos de defender Francisco Pinto Balsemão. Não, mas a questão é essa. E já a última que ele fez porque sempre foi, e até foi primeiro-ministro enquanto estava a dirigir a empresa, e sempre conseguiu separar muito bem as coisas. Certíssimo, não é essa a questão. Mas temos que perceber. Tenho que o defender, ainda que seja de uma cor política diferente da minha. Mas temos que perceber aqui a questão dos conflitos de interesses. Sim. Não é? Portanto, é um pouco, pelo menos, colocar a questão em cima da mesa. Portanto, eu prefiro um modelo mais semelhante àquilo que é o modelo americano, ou seja, todas as televisões, quando eu os vou ver, já sei que têm um determinado ângulo noticioso, se eu for ver um acontecimento, porque as duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo, sendo o mesmo acontecimento. Por exemplo, se eu noticiar a dívida pública aumentou, o governo agora em Portugal é mais à direita, a dívida pública diminuiu, e o meio de comunicação social do ângulo mais à direita noticia a dívida pública diminuiu, mas o mais à esquerda, vamos imaginar que nos Estados Unidos seria a CNN e a Fox News, pode noticiar que a dívida pública aumentou. E os dois estão corretos. Porquê? Porque a dívida pública pode aumentar em termos absolutos, mas pode diminuir em percentagem do PIB. Okay. Portanto, quando eu for ver os meios de comunicação social, tudo bem que eles já assumem que têm um ângulo mais à esquerda ou mais à direita, mas se eu for ver os dois, eu já tenho os dois ângulos porque eles próprios assumem isso. Por isso é que eu não sou contra a privatização da RTP, porque eu prefiro que haja efetivamente o assumir daquilo que são a perspectiva dos ângulos noticiosos do que propriamente haver uma falsa independência que muitas das vezes é usurpada pelo poder político. Ok, vamos passar aqui para o Bernardo.
Não sei se queres comentar este assunto. Vasco, eu até me sinto mal se agora não disser nada relativamente à RTP e a sistemas jornalistas. Mas vou tentar... se quiseres variar, também estás à vontade. Não, eu não quero tanto assim variar. Eu quero só trazer o nome chamado José Sócrates, que rebentou com a carreira da Judite Sousa neste país. Não, Manuel Marguedes. Manuel Marguedes, desculpa lá. São duas carreiras que realmente foram. Sim, exatamente. Exatamente. Portanto, estamos a falar de um primeiro-ministro que na altura foi formidável naquilo que foi o seu envolvimento mediático e até mesmo nos canais privados. E também quero só relembrar o que é que foram as subvenções do Estado na ordem dos milhões na altura do Covid para suportar o mídia privado deste país. E, portanto, sei... Mas suportar, espera aí, Bernardo. O Estado suportou os mídia privados de seguinte maneira, comprando espaço de publicidade institucional. Exato. Portanto, neste momento nós não estamos a pagar espaço de publicidade institucional porque já o comprámos na altura do Covid. Ou seja, o Estado fez o quê? Foi cliente. É a mesma coisa que eu ir na altura do Covid à mercearia do fundo da rua, não quero que feche, e comprar muitas cenouras e congelá-las. Para 5 anos, não é? Sim, olha, já comprar agora cenouras eu para 5 anos e antecipo-me para os congelá-las. próximos 5 anos. Sim, a ideia é Claro, comprar percebo. um espaço de publicidade para continuarmos a ter um sistema de comunicação plural. Eu acho que o Estado esteve muito bem na altura do Covid. Mas eu percebo que tu achas que o Estado esteve muito bem. Mas, Bernardo, então diz-me porque é que não esteve. Ao não comprar esteve. espaço de publicidade em avançado, espaço que sabe que vai precisar, que não, é repara, claro que não, desculpa, isso é um Estado paternalista que tem que ter uma intervenção no tecido económico e empresarial em Portugal, que no meu entender de uma economia liberal não faz sentido nenhum. O privado não consegue fazer dinheiro e pagar as suas contas, fecha as portas e outro que nasce. Na altura do Covid? Claro, não só na altura do período Covid em que como está tudo outras. fechado, em que estamos em estado de emergência, é o que em que o acontece. Estado coloca regras aos meios de comunicação. É isto que acontece em Portugal. Depois temos uma geração inteira desprovida do sentido de liberalismo económico e daquilo que é a necessidade do privado fazer dinheiro. Porque a qualquer momento temos um cheque de papá-Estado que rapidamente vem e passa, não é? Acho que isto foi liberal. O Estado não doou dinheiro, o Estado agiu como cliente privado. Comprou espaço de publicidade. Portanto, eu acho que o Estado aqui até agiu dentro do mercado privado, que é o liberalismo. Mas a RTP está a acontecer exatamente o contrário. Ele está a proibir que os privados invistam na RTP diretamente. E é uma coisa que eu nem sequer consigo compreender, só porque já que estamos a falar de números, a RTP é dos poucos grupos de mídia, porque os mídias estão em crise em Portugal, que têm um resultado líquido positivo. É dos poucos. Eu não percebo o que é que em relação ao liberalismo, é importante nós percebermos o que é certamente o liberalismo, porque em Portugal parece que as pessoas estão um bocadinho enganadas sobre a iniciativa liberal que era a ADS é para toda a gente, agora dizes-me isso. Assim, o liberalismo é o mercado privado, não é? E o que o Estado fez durante o Covid foi atuar como um agente do mercado privado. Gonçalo, 15 segundos. Mas eu queria só dar aqui a nota, é que independentemente disso, nós temos é que olhar para a questão da RTP de um prisma diferente. É percebermos se efetivamente o que ela faz dentro de todo o mercado, público ou privado, já não existe no mercado privado em si, não é? Porque é uma questão de apenas... O financiamento da multimédia, não. Olha, as séries, os filmes... A cultura cria-se por ela própria. A Netflix tem séries, tem filmes, etc. Claro, tem os filmes... portuguesas também na Netflix. Temos que terminar, malta. Feitas por quem? Criam riqueza por elas próprias. Feitas em consonância com quem? Com a RTP. Deixa-me só fugir aqui ao tema dos séries mídias, compradas mesmo à para encerrar. RTP. Eu queria só dar seguimento aqui à série televisiva que eu tenho andado a seguir, que é o conflito armado no Médio Oriente. Uma vez mais, isto continua a escalar. Putin, o nosso grande favorito dentro dos inimigos de braço dado com o Irão. Israel a entrar agora no Líbano com uma das maiores entradas desde 2006, se não estou em erro. Temos Biden do lado dos Estados Unidos a pedir paz e que se chegue finalmente a um acordo. E devo só dar aqui uma grande nota negativa àquilo que a diplomacia internacional diz respeito, porque parece que Israel está só, sem qualquer rédea, a fazer tanto quanto quer naquilo que a resposta contra o Hezbollah e a Hamas diz respeito. Pronto, eu não sou necessariamente contra, porque efetivamente acho que é fim de acabar com esse género de grupos armados. No entanto, não sei se esta será a melhor estratégia na defesa dos seus interesses. Bem, e pronto. O nosso tempo chegou ao fim. Obrigado, Joana Marques Braz, Gonçalo Sousa, Catarina Dourei e Bernardo Faro. Temos encontro marcado sextas-feiras às 21 horas e estamos sempre disponíveis em podcast e em vídeo no YouTube, onde podes seguir o nosso programa e partilhá-lo com os teus amigos e família. O Geração V é uma parceria entre o Voto e a Rádio Observador. Eu sou o Vasco Galhardo, muito obrigado por estares desse lado, tudo a correr bem e até para a semana.